Manda ver. Fala, Siqueirada! Boa noite, tudo bem com vocês? Eu sei que eu prometi essa live online, falei no Instagram durante o dia, mas infelizmente por alguns problemas técnicos ela teve que ser gravada. Então assim que eu acabar de gravar, eu edito ela e posto ela para vocês assistirem aqui. Eu estou com o meu amigo, o Marcelo Teixeira, de BH, mineiro, comedor de pão de queijo, gente boa. Atualmente americano, comedor de cachorro quente. Cachorro quente pobre, né? Que é só pão com salsicha, né, Marcelo? O cachorro quente por aí. Ao contrário do nosso Aqui aqui. é O nosso aqui tem até Nutella. O de vocês é só pão e salsicha. Nutella. Essa aí eu perdi, bicho. Não, eu não vi esse com Nutella ainda não. Vou ficar tranquilo. Mas Pelo já vi amor de uns Deus. aqui que dão 1 quilo. De tanta Meu coisa que Jesus. tem. Eu lembro bem aí do cachorro quente meio x-tudo, né? Meio purê de Por batata. aí, por aí. Cachorro quente X tudo. De primeira qualidade esse. Bom, o Marcelo, ele era dono de uma agência, né, Marcelo? A agência Efigênia, em BH. Exato. Atendia grandes players. E foi para os Estados Unidos. Quando você mudou para os States, Marcelão? Que ano que você foi para os Estados Quando? Unidos? É, Eu mudei em 2017, Antônio. Tem 4 anos e meio. 4 anos e meio. Agora, a Isso. primeira pergunta, Marcelo, é quando você decidiu se mudar para os Estados Unidos? Por que essa decisão, assim? Rapaz, a decisão final, isso não é uma decisão. Bom, eu até acredito que muitas pessoas podem tomar essa decisão de uma hora para outra, né? Mas no meu caso, veio o desejo e algum tempo depois a decisão em si, né? Ah, a gente, assim, por incrível que pareça, cara, eu sei que não parece ser muito mais novo, mas eu tô com 39 anos e Convencido! brincadeira. Cara mas corpinho de É 38 39 só dos Estados Unidos que você tá falando? em cada perna, né? Aquela brincadeira. Ah, meu Deus. Mas eu me decidi a vir foi no ano de 2015, de 2015, 2015. Então isso aí a gente está falando aí de 6 anos atrás, né? Eu me mudei há 4 anos e meio, mas há 6 anos eu tomei a decisão final de me mudar, né? A primeira vez que a gente veio para os Estados Unidos, Antônio, foi em 2013, isso, ou seja, há 8 anos atrás. Então, eu até, basicamente por falta de curiosidade, para ser sincero, eu admirava já, assim, de alguma forma, a forma como o país funciona, né? Cinema, eletrônicos, produtos que consome, enfim. Então, o Brasil é muito influenciado. A gente usa inglês para tudo no Brasil, Aham. coloca inglês, tem gente que coloca até o nome de filho, né, bicho? Então, mas basicamente, assim, de uma forma muito resumida, foi assim, né, cara? A gente foi a primeira vez até relativamente tarde, na minha opinião. A gente foi conhecer os Estados Unidos já com 30 e poucos anos. Tinha o que? Isso, 2013, 8 anos, 31, né? Eu digo assim, porque a maioria das pessoas acaba vindo para cá um pouco mais novo, enfim, vai viajar para Nova York, sei lá, vai para Disney, coisa desse tipo. Certo. Tem muita gente que tem aquele sonho de ir para Disney com 15 anos, a meninada, né? Principalmente meninas, fazem aniversário aqui e tal. Acabou que eu vim um pouquinho mais tarde, mas foi amor à primeira vista. Daí a gente É, eu, decidiu em 2015. eu lembro que nessa época eu trabalhava no São Bernardo ainda, se eu não me engano. Eu acho que era meu último ano no São Bernardo. E você tinha acabado de ir para os Estados Unidos. Ou a gente se encontrou depois? Ah, Ah, não, eu já tinha saído. Foi 2000 e... Você foi para os Estados Unidos a primeira quando vez? quando eu vim a primeira vez foi em 2013, no início do ano de É, 2013. então, eu saí em fevereiro de 2013 lá de São Bernardo. Então, Foi quando eu estava vindo para cá. pois é. Aí depois disso a gente conversou. Eu lembro que você falou que foi a melhor coisa e a pior coisa que você fez na sua vida foi ter ido para os Estados Unidos. É mesmo, que Foi. interessante, cara. Engraçado que você fala isso, eu me lembro de que eu disse isso, mas eu não tinha a mínima noção de quando ou para quem eu tinha dito isso. Que parece que houve um problema com o carro aí, se eu não me engano, na época, e foi super fácil de resolver. E você viu como as coisas se resolviam com facilidade, sem burocracia, sem dor de cabeça. E naque... Exato. Pois é, e naquela vez você falou, bicho, eu tenho que ir pra lá. É mesmo, eu cheguei a falar isso em 2013. Rapaz, Foi. eu me lembro que em 2013, Antônio, quando a gente voltou para o Brasil, e a gente tinha uma vida confortável, uma vida boa, né? Eu não tem nada a me queixar, mas de fato é gritante, né? A diferença em qualidade de vida, segurança, estrutura que o país te oferece, né? Então,
Eu me lembro que em 2013, de fato, a gente voltou e eu e minha esposa, a gente ficou assim, mais ou menos um mês, cara, assim, meio que deprimido, porque a gente foi muito impactado mesmo pela viagem, né? Então a gente, primeiro que a gente veio para Orlando e daí a gente foi à Disney. Então a experiência que a Disney ela quer oferecer é uma experiência magnífica, prática, né? Eles se dizem, né, o lugar mágico, né, na Terra. Então a experiência que eles oferecem realmente, de fato, muda, né, assim, a sua forma de ver as coisas. Até para quem é profissional de comunicação, mexe com qualquer tipo de atendimento ao cliente, ir até a Disney é uma experiência que vale muito a pena, sabe? Então, isso impactou demais. Eu lembro mesmo, cara, que você falou isso, e quando eu digo, aliás, quando você me disse agora, eu lembrei que eu realmente falei isso para você, e o motivo pelo qual eu falei isso é porque aquilo me deixou perturbado, né, bicho? Eu falei, cara, poxa vida, eu queria morar num país desse, assim. A gente ama o Brasil, nossa terra natal, mas várias coisas indignam a gente, né, Antônio? Então, quando eu cheguei aqui e via, e principalmente as coisas funcionando, a gente teve, assim, tantas experiências em uma única viagem de 10 dias, que aquilo foi muito impactante. A gente perdeu o celular, perdeu bolsa, perdeu... Você tá falando, pô, que pessoal burro que perde tudo. Caraca! É que a gente... Não, mas é que a gente tava em parque, bicho, daí você vai numa montanha russa, você vai num negócio... E era um negócio que eu não gostava, eu me sentia enjoado de ir em parques, essas coisas... Eu tenho uma certa intolerância, assim, a movimento muito brusco, assim, eu fico meio enjoado. Daí eu tomava aquele Dramin e a gente ia para essas atrações todas, mas alguém tinha que ficar com a bolsa, daí entregava para as meninas e tal. Eu falo para as meninas que a gente veio com um casal de amigos também, que inclusive está morando em Colatina agora. Ah, é? É o Romulo e a É Patrícia. aquele que O Romulo trabalha lá no São Bernardo. é aquele, eu conheci ele. Ele, Conheci ele. Mora ele aqui no trabalha lá no Largo do São Bernardo, onde Vitale. você trabalhou. Exato, exato. E eles foram com a gente em 2013. E aí, numa dessas vezes que elas ficaram aí com as bolsas e tal, foram até o banheiro, esqueceram isso lá. Aí, quando a gente voltou, pô, tava tudo lá: celular, grana, cartão, não sei o quê. Caramba, tá. E a gente. É claro que existe crime, é claro que nem todo mundo é santo, mas a gente foi tão impactado aqui diversas vezes, né? Em 2014 aconteceu de novo, a gente foi para Nova York, eu perdi um passe da cidade que eles vendem lá, que é caro, é quase $300 para você ir em inúmeras atrações, museus e tudo. Aham. Daí eu voltei exatamente no lugar onde eu imaginava que eu tinha perdido e alguém tinha entregado aquilo para segurança. Então, uma Caraca. coisa é que a pessoa podia ter simplesmente destacado os tickets e usado. Então, a gente foi tantas vezes nas viagens para cá impactado com essa sensação de estar num lugar onde você vai ter mais segurança, onde as coisas são mais justas. Então, isso foi conquistando a gente, sabe? Aham. Foi conquistando muito mesmo. É, Marcelo, e como é que foi esse planejamento, cara, para ir para aí? A partir do momento que você decidiu que você queria ir para os Estados Unidos, como você se planejou? Quanto tempo levou isso? Como é que funcionou esse? Legal. Desde essa primeira vinda, Antônio, que foi lá em 2013, eu comecei a folhear um pouco aí os livros de inglês e tentar recapitular aí o que eu tinha, né, aprendido, né, na época de escola. A gente vai meio que adquirindo um certo vocabulário pela vida da gente, né? Você vai aprendendo o significado de palavras, e aí eu fui tentando melhorar isso um pouquinho. Daí a gente voltou em 2014, e a partir daí eu falei, rapaz, começou a brotar esse sonho, e eu falei, eu preciso melhorar um pouco esse inglês, enfim, de alguma forma eu preciso melhorar isso daqui. Eu tive essa percepção de que isso seria vital, né? Assim, eu ter um inglês bom, porque de nada adiantaria eu juntar grana, me preparar de outras formas, estudar como funciona a imigração, o que fazer nos Estados Unidos, o que estudar, como conseguir trabalhar aqui legalmente, enfim. Eu senti que o inglês seria primordial. E eu comecei a estudar bastante inglês, tá? Principalmente aí no ano de 2015, cara. Eu me trancava no quarto, bicho. Eu lembro que eu comprei um curso de um cara que chama Mário Vergara. Esse cara é um excelente professor, sabe? Ele te ensina um método sensacional. Aham. E aí eu me trancava no quarto, praticamente todos os dias. Eu ficava escutando aqueles áudios que ele mandava a gente escutar e tentando anotar o que eu escutava para tentar melhorar o meu ouvido, né? Para entender melhor o que o americano falava quando eu chegasse aqui, né? Porque eu me lembro que na nossa viagem de 2013, 2014, bicho, eu ficava completamente perdido aqui. Eu falava, putz, cara, eu entendia 20, 30%, só não Aham. morria de fome. O resto, eu entendia yes, ok e tal. O resto não entendia nada. Era só yes e no, né? Yes, no e ok.
ok, a gente até tentava falar, mas era complicado, bicho, tanto a fala quanto o ouvido, né? Então começou aí o meu planejamento, cara. Eu comecei a me preparar, juntar, né, recurso financeiro, conseguir poupar, né, para a gente poder se preparar para isso. Na época o dólar era um pouco menos agressivo, era aí na casa dos R$ 3 e pouquinho. Hoje está na casa dos 5, É né? Que bem menos atrapalha. agressivo, né? Exatamente. Mas assim, eu me debrucei muito no inglês, cara. E ainda assim não foi o suficiente para eu dizer que eu fiquei fluente no inglês no Brasil, tá? Aham. Eu cheguei aqui, eu resolvia os problemas, eu abria conta em um banco, eu nunca precisei de ninguém para fazer nada aqui. Enfim, comprar um imóvel ou alugar, enfim, seja o que for, comprar um carro, tudo que eu fui fazer aqui, comprar um celular, eu resolvia. Mas eu sentia que, por exemplo, para eu entrar no mercado de trabalho, para eu fazer uma reunião totalmente em inglês e tudo, eu precisaria melhorar isso, né? Então, assim, o meu planejamento começou basicamente me preparar financeiramente, né? O inglês todos os dias, cara, pelo menos por uns 2 anos, assim, eu todos os dias estudava inglês, com exceção de talvez final de semana, que já passou um tempo, eu não me lembro muito bem. Uhum. E também, cara, estudar os assuntos relacionados a isso, né, Antônio? Por exemplo, imigração, como é que funciona? Porque não é assim, eu quero mudar para os Estados Unidos, eu vou. Tem muita gente que faz isso, né? O cara às vezes vem até sem visto, entra corrido pela fronteira, mas Aham. eu, sinceramente, assim, e eu acho que cada um tem a sua, né, não estou julgando as pessoas que fazem isso, dizendo que elas não deveriam fazer, mas talvez ele não tenha outra escolha, né, mas eu acho que, assim, eu queria ter uma vida aqui, né, eu estava tentando ficar por aqui legalmente, desbravar, né, esse país e ficar por aqui, e não ficar como um indigente escondido Uhum. aqui. Eu vejo que o pessoal às vezes vem para cá, fica com medo de dirigir, fica com medo de fazer tudo, porque tá ilegal no país. Eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu vou, assim, se Deus quiser, eu quero estar legalizado lá. E depois de um tempo morando aqui, a gente percebeu que isso seria vital, sabe? Conseguir essa legalização Aham. e tudo seria vital. Então, o planejamento, cara, basicamente foram esses 3 pilares, né? Recurso financeiro, conseguir a melhor, o quanto mais melhor, obviamente, e estudo do inglês e estudar os assuntos relativos, imigração, que tipo de visto você pode ir, etc e tal. Basicamente foi isso. Então você já se preparou para se mudar de vez. Você não se preparou para ir aí ficar uma temporada e voltar, não, né? Mais ou menos, Aham. Antônio, assim, sempre, desde o primeiro dia que eu pisei aqui, e isso, né, eu te confesso que continua até hoje, eu estou preparado para retornar para o Brasil a qualquer momento. Uhum. A gente ama esse local aqui, cara, a gente já retornou ao Brasil para passear, mas a gente hoje tem o nosso coração muito dividido, assim, a gente tem família, tem amigos no Brasil, mas a gente ama demais viver aqui. Nossa filha é americana, a gente percebe que até ela fica em casa quando ela está aqui, ela gosta do que tem aqui. Todo lado que a gente vai tem um parquinho para ela se divertir, enfim. A estrutura é muito boa, é muito seguro, é muito bem conservado, então é um pouco complicado. O que aconteceu, Antônio, é que a gente se programou de fato, né? É, o desejo seria esse, né? Mas a gente se Aham. programou para passar uma temporada. A gente falou, poxa, vamos passar 1, 2 anos e ver como vai ser. O Ah, desejo entendi. era ficar, Aham. né? Mas a gente está preparado para voltar a qualquer momento, né? O desejo sempre é de conseguir uma oportunidade, de que seus planos deem certo, né? Mas essa era a pegada, né? A gente não foi assim, ó, estou indo embora, adeus, Brasil. A gente Aham. sempre falou, olha, se for necessário, a gente volta, não, né? Não vamos fazer isso tornar desse sonho algo que a gente quer a todo custo, né? Vamos fazer de acordo com o que dá para ser feito, né? E você já foi com a família toda para ir? Você não Foi. foi como a maioria faz, que às vezes vai só o marido, fica um tempo e depois busca o resto da família, Ah, não, né? pois é, cara, não. Aí, nessa época, a nossa família era ainda menor, né? Aí Aham. já não é tão grande, que é eu, minha esposa e a nossa filha, né? A Alicia. Aham. Ela é bonita E, igual a mãe ou é feia igual você? cara, ela é maravilhosa, bicho. Ela pegou quem de melhor na mãe e no pai. Então você já viu, né? Tá bem que ela puxou a mãe, viu? É a menina de sorte. Eu sabia que você ia fazer essa piadinha infame. Eles fazem comigo, eu tô devolvendo pra você. Cara, mas a gente veio junto. A gente veio no dia 8 de março de 2017. 8 de março de 2017, no Estado do Brasil, e chegou aqui no dia 9 de março de 2017. Se não me engano, é Dia Internacional da Mulher, né? Aham.
E aí a gente veio junto, sim, a gente veio se preparando para isso e a despedida é muito triste, né, cara? Porque Aham. ninguém tá morrendo, mas é estranho, porque a gente sabe que vai ficar meses sem se Sim, ver, sim. coisa que não era normal, né? Então, assim, foi difícil, mas assim, a gente cresceu muito, sabe, cara, em vários aspectos, assim, isso faz a gente crescer muito e amplia muito os horizontes, é muito bom. A sua esposa, ela trabalhava na Fiat, se eu não me engano, né? Pelo menos na época que a gente Cara, conversava. ela trabalhava mais ou menos, era uma empresa, chamava Seva Logistics, ela é uma empresa de logística que Aham, o maior contrato dela era a Fiat, então ela trabalhava para essa empresa no Brasil, então ela teve que entendi. pedir desligamento, mas foi tudo numa boa, assim, graças a Deus ela saiu com as portas abertas e tal. E você e a Efigênia, cara, como é que funcionou esse Exato, momento? é isso aí, boa pergunta. Rapaz, por uma série de circunstâncias nessa época, a gente tinha decidido que a Série gente, de quê? de circunstâncias. Ah, tá. Eu entendi outra coisa. Falei, gente, o que, que esse cara tá falando? Círculo o quê? Esse cara tá falando bobagem, o cara começou a falar inglês ali agora. Mas por uma série de fatores, bicho, isso acabou sendo uma coisa assim que a gente já estava diminuindo um pouco a parte de estrutura da empresa nessa época, porque Aham, a gente já estava tentando se modernizar, tentar trabalhar com freelancers, né, com pessoas, diminuir um pouco a quantidade de funcionários, e a gente estava tentando migrar para esse movimento que hoje está em voga, todo mundo quer fazer, que é home office, né? Todo mundo trabalha de casa, ninguém mais quer ter escritório, despesa fixa. Eu conheço amigos de outras agências, produtoras de vídeo, a galera foi para o home office e não volta mais. A gente acabou fazendo isso lá atrás, em 2016, né? A gente mudou aham. para esse regime de home office e fomos mantendo assim. Quando eu vim, eu já estava nesse regime, então eu pude aqui nos anos iniciais, aqui nos Estados Unidos, os primeiros 2 anos pelo menos, eu pude ficar praticamente só trabalhando para minha empresa, né? No Brasil, Aham. perdão. Tá perdoado. E nesse regime de, obrigado, nesse regime de home office, né? Foi assim que a gente fez. Então, foi uma situação muito boa até, porque a gente, no início você não pode trabalhar legalmente, né? Então, o que muitas pessoas fazem, elas trabalham ilegalmente, porque tem que pagar a conta, né? Aham. Então, é o que a grande maioria faz. A gente, graças a Deus, a gente teve essa colher de chá aí de poder fazer um trabalho tranquilo à distância, e eu trazia esse recurso do Brasil, a gente pagava as contas, vivi uma vida mais econômica do que a gente vive hoje, porque vivi em real, tinha que converter, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um pouco mais de conforto, mas Aham. nessa época segurava um pouco mais, porque a conversão pesava no bolso, né? Então, Mas foi basicamente assim, cara, a gente fazia reuniões via Skype, já estava nessa pegada, já estava trabalhando à distância. então, nesse primeiro período que você ficou aí, você ficou ganhando em real e vivendo em dólar. Em dólar, cara, é o terror de qualquer Aham. pessoa. Ganhar em real, viver em dólar é terrível. Hoje em dia, então, é Não, hoje seria quase 5,5 impossível, vezes mais. né? Hoje seria quase inviável, né? Antônio, ia ficar muito difícil, né, cara? Ia ficar muito pesado pra gente, porque você converter um dólar a 5,5 aí, até mais um pouquinho, né? Aham. Se a gente for olhar hoje, por exemplo, deve estar uns 5,6, 5,7. Então, assim, é puxado demais, é muito, muito alto mesmo. Essa cotação é muito puxada, cara. E como é que foi essa questão financeira que você se planejou para ir? Você planejou para ter uma verba para aguentar quanto tempo? Você fez essa estimativa? Você pode revelar quanto você juntou para poder aguentar as pontas por aí um tempo? Cara, a gente fez o seguinte, na época, a gente não queria ficar sem recurso, né? Mas a gente também não queria deixar de ter algum bem por aqui. Então, quando a gente chegou, a gente ficou com um pouco de medo de ficar com o dinheiro na mão e não ter como investir esse dinheiro e esse dinheiro desvalorizar, né? Aham. Então, a gente comprou um imóvel quando a gente chegou aqui, financiado, a gente deu uma entrada, assim, de 30% do valor da casa, uma casa pequena a princípio, até muito, muito confortável, muito gostosa, novinha. A gente foi muito feliz lá durante os quase 3 anos que a gente viveu, mas a gente comprou essa casa porque a gente falou, cara, o aluguel aqui é muito pesado, sabe, Antônio? Aham. Então, aqui nos Estados Unidos, mesmo sendo um brasileiro que se mudou para cá, ou que ainda mora no Brasil,
fica mais barato você comprar uma casa, a prestação dessa casa, o custo mensal dela fica mais em conta do que você pagar o aluguel, Caraca. tá? Ah, é? Fica mais em conta, fica mais em conta. A gente gastava em torno de US$ 1.700 por mês com ou menos, até um pouquinho, diria que uns 1.500 mais ou menos. Não, é mais ou menos isso, porque tem um condomínio e tal. E se a gente fosse alugar a mesma casa, a gente estaria pagando uns US$ 2.000 de aluguel. Então a gente falou, poxa, para algo que seja nosso, que vai estar valorizando, a gente resolveu fazer isso, tá? Uhum. Mas eu conheço de tudo, cara. Tem gente que vem com um pouquinho menos de recurso, a pessoa acaba alugando mesmo e deixa para dar entrada na casa mais para frente e tudo. Aham. A gente estava preparado para, até mesmo pelo fato de eu ter renda mensal, né? Então, assim, a gente estava preparado para viver pelo menos um ano, se eu não tivesse trabalho, de 1 a 2 anos, mais ou menos, tá? Se eu não tivesse trabalho nenhum. E como eu tinha trabalho, a gente foi que, de alguma forma, a gente pôde economizar um pouco desse capital e comprar Aham. essa casa, dar entrada nessa casa. Foi levando. Na época, o nosso custo de vida mensal, ele girava em torno de, eu não me lembro exatamente, mas era um custo relativamente baixo para quem mora nos Estados Unidos, tá? Uhum. Eu não exatamente, então assim, para eu não ter chance de errar, eu vou colocar só uma estimativa de US$ 4 a 5 mil por mês, né? Aham. Eu acho que mais para próximo de 5, porque eu tinha que pagar a escola, eu resolvi fazer um curso superior quando eu cheguei aqui, porque eu pus na cabeça de que se eu não fizesse isso, o inglês não ia entrar na minha cabeça. Porque ele é obrigado a ler livros e escrever inúmeras folhas você vai fazer um trabalho aqui a vida acadêmica aqui ele é muito solitária, sabe? Porque não tem aquela coisa de trabalho em grupo, Ah, não é? sei o quê, tipo Aham. assim, cara, é tudo você e você, se vira. Olha, faz um resumo desse livro, Aham. entrega aqui, tem que ser 10 páginas e pau. Daí você fala, caramba, como é que eu vou escrever 10 páginas, bicho, em inglês? Jesus. E a verdade é que isso acaba te jogando para frente, entendeu? Uhum. Mas, assim, respondendo de uma maneira até mais objetiva, menos objetiva a sua pergunta, você falou, por quanto tempo você foi aí? A gente, como eu te falei, um ano, talvez até um pouquinho mais, mas eu conheço várias pessoas que chegaram aqui, Antônio, com a grana para sobreviver um mês, cara, entendeu? Aham. 3 meses, e a pessoa se vira, a pessoa arruma ali um trabalhinho, a pessoa vai conversando, vai no meio dos brasileiros, descobrindo como as coisas funcionam. Tem muita gente que se vê, porque senão o cara pode pensar, poxa, para ir para os Estados Unidos eu tenho que ter uma condição X, eu tenho que juntar US$ 100.000, eu tenho que... Não necessariamente, tá, cara? Não Aham. necessariamente mesmo. Conheço várias pessoas que se deram bem aqui, que chegaram com 5, 10, US$ 15.000 no bolso e eles foram se virando, né? Pessoas que tinham um objetivo pesado, assim, de eu quero vencer lá, e se viraram e cresceram, então até legalizadas aqui hoje, ou no processo de legalização, entendeu? Aham. Pô, bacana. Assim, isso é bem viável, cara. E as maiores dificuldades que você teve quando você mudou para aí, a maior dificuldade foi o próprio idioma em si? Ou você sentiu alguma barreira cultural, alguma coisa que para você falou, caraca, isso aqui eu não esperava quando eu vim passear? Legal. O que que a gente, né, que a gente, quando vinha passear, a gente não esperava. Cara, eu acho que assim, a Viviane tá aqui entrando na nossa conversa, ó. Como é que é, Pode Vi? deixar ela, se ela quiser aparecer aí, será um prazer, viu, Viviane? Mendigo? A gente viu mendigo? Ah, a gente viu mendigo, é isso? A gente... Eu não lembrava disso. Ela tá falando que a gente viu mendigo, acho que no centro da cidade a gente achava que não existia mendigo no centro. Não, eu sabia que existia mendigo, acho que ela que não achou que não. Ela tem que assistir mais filmes americanos. Tem que assistir mais filme, né? O pessoal de Chicago, Nova York, ali tem uma A região do cidade Brooklyn ali e grande. tal. A gente brinca que Orlando é interior, sabe, Antônio? A Aham, gente chama de Orlândia. Fala, eu moro em Orlândia. É uma cidade pequena e realmente não é uma cidade tão grande assim, não, mas é muito gostoso morar aqui. Agora, o que mais impactou a gente, cara, eu acho que foi assim, morar distante da família, dos amigos, cara, é um desafio por si só, entendeu? Então, assim, aham, não teve muitas surpresas, a gente conhecia a cidade relativamente bem, assim, pelo menos para sentir o que era o sentimento, o feeling, né? Como é estar em Orlando e tal. Você está do lado da Disney, você vai no parque, você não precisa planejar o ano inteiro, você pega o carro e dá um pulo lá, sabe? Então, aham, assim, tem muita coisa gostosa, assim, acesso a assim, alimentos, cara, de primeiríssima. Não que a gente não tivesse no Brasil, mas aham, acaba, mesmo pagando em real, cara, acaba sendo muito barato alimentos, assim, que a gente às vezes nem tem no Brasil, sabe? Tem muita coisa boa, mas o que mais impactou a gente, eu acho que foi ficar um pouco distante da família, sabe? aham. Assim,
e dos amigos também. A gente tinha poucos, mas bons amigos aí. E acabou que a gente se distanciou um tempo, assim, né? Fisicamente, né? A gente fazia live, a gente Aham. batia papo com o pessoal, daí começou a ficar aquela coisa, o WhatsApp. A tecnologia ajuda muito, né, Antônio? Ela encurtou bem essa distância, né? Não é a mesma Exatamente. coisa que sentar numa mesa de bar e trocar aquela conversa olho no olho, mas ela pelo Exato. menos diminui essa distância um pouquinho. Sem dúvida. Não é a mesma coisa de estar olho no olho, mas ajuda demais. E eu me lembro que, assim, uma das coisas que mais impactaram a gente, agora que você perguntou e enquanto eu falava aqui, você já reparou que eu falo pra caramba, né, bicho? É um Mas, prazer. Fica à vontade. mas uma das coisas que eu me lembrei agora é o seguinte, a sensação ruim que a gente teve, cara, pelo menos eu acho que a Viviane, comentei isso com ela, se não me engano, ela falou que tinha a mesma sensação, é de que isso não pertencia a gente. A gente estava aqui morando, mas a sensação é que isso não me pertencia, que eu estou morando, mas quem me Aham. garante de fato morar aqui, né, poder ficar aqui? Eu estava aqui porque eu estava estudando, então eu tinha um status legal no país, mas quem me garante que daqui a 2, 3, 4, 5 anos eu estarei dessa mesma forma? Então, a gente tinha uma sensação de que tudo seria muito passageiro Uhum. e um pouco de receio, acho que era tudo muito novo. Então, isso foi um sentimento que com o tempo foi acabando, mas no início eu pelo menos tive que lidar com isso. A Viviane ficava chorando de vez em quando, com saudade de todo mundo, né? A gente não tinha, Normal, né? a gente não frequentava uma igreja, a gente não frequentava, não tinha um círculo de amigos, a gente não tinha atividades sociais aqui quando a gente chegou, então isso é muito ruim. Depois as coisas vão se ajeitando, a gente vai conhecendo pessoas, a gente, né, enfim, começa a frequentar uma igreja, as coisas vão se ajeitando e você se sente gente, né, de novo. Se sente gente é bom. E o americano, ele recebe o brasileiro bem, recebe você bem, ou há uma certa discriminação com quem tá aí, quem é de fora? Você sentiu isso em algum momento? Cara, para ser sincero, a gente nunca se sentiu discriminado aqui. As pessoas assim olharem, como dizem lá em Minas, com um rabo de olho, sabe? Assim, Aham. a gente nunca se sentiu discriminado, não, Antônio. O que eu percebo é que eu acho que existe uma má interpretação ou uma má compreensão das pessoas que eles falam: ah, mas o americano não é fácil de você fazer amizade com o americano. É o que eu digo, eu falo, cara, com o brasileiro também não é fácil, né? Pra gente ficar amigo, a gente come muito sal junto, né? Você Aham. faz um amigo, às vezes, no decorrer de anos, décadas, né, de relacionamento. Então, a verdade é que você chega aqui, não é que o americano não é gente boa, muito pelo contrário, a gente tinha um vizinho americano, o cara foi na nossa casa, tomou café, aí eu tava comendo churrasco, ele vinha, comia um bife, chamou a gente pra ir na casa dele, é vizinho de porta nosso. O pessoal, assim, tá na rua, eles são comunicativos, principalmente se o cara é da terceira idade ali, bicho, o pessoal gosta de falar, tem mais Aham. tempo, daí puxa papo. O pessoal é tranquilo, muito educado, né? É, muito respeitador do seu espaço, né? A nossa experiência com os americanos, cara, é a melhor possível, assim, melhor possível mesmo. Eles são muito educados e, pelo menos aqui na Flórida, cara, nunca senti nenhum tipo assim de preconceito, né? Pelo fato da gente ser brasileiro, né? Muito pelo contrário, as pessoas às vezes ficam curiosas. Ah, vocês são de onde? Porque naturalmente, por mais que a gente se esforce, ele pega o sotaque, né? Você começou a falar com o Sim. cara fala, ah, esse cara não é daqui. Aí eu já entendi, eu sou originalmente do Brasil, apesar de morar aqui. Ah, pô, mas daí o pessoal puxa papo, é bem legal, bem tranquilo. Você falou assim do americano, mas e do brasileiro? Você sentiu alguma coisa? Teve algum problema com o brasileiro aí? Cara, problema com brasileiro? Não, nós não tivemos, não, cara. Os brasileiros que a gente conheceu aqui, cara, foram pessoas simplesmente maravilhosas, assim, todos eles, alguns viraram grandes amigos, né, pessoas que a gente frequenta a casa deles, eles também frequentam a nossa casa. E o brasileiro tem, de fato, né, cara, um jeito, assim, especial de lidar com as pessoas, assim, de um certo... Eu não gosto muito de falar dessa forma, porque a gente sabe que o americano também tem o seu amigo íntimo, eles são brincalhões, entre eles estão ali, eles construíram aquilo também durante décadas, Aham. enfim, mas a verdade é que, eu não sei, o brasileiro, pelo fato de a gente estar no mesmo barco aqui, ele sabe, tá todo mundo longe de casa, tá todo mundo longe, né, da sua história, tá Aham. construindo uma nova história, então isso cria um elo meio que automático, sabe? Então é mais fácil fazer amigo, sabe? É engraçado isso. Mas a gente teve boas experiências, mas o que eu ouço de algumas pessoas é que assim, tem casos, né, de brasileiro que explora o outro brasileiro, poxa, paga barato, dá Aham. calote, isso tem de Nossa. tudo, mas eu acho que fica chato, assim, rotular o brasileiro como um povo problemático aqui, tá? Tem sim, eu conheço pessoas que vêm para cá e querem viver uma vida
e viver a cultura que ele tinha no Brasil e choca às vezes o americano e eu acho que chega a ter esse desrespeito. Mas Aham. não é a regra não, cara. Assim, pelo menos não na nossa experiência. Isso nunca foi regra não. A gente sempre teve experiência boa com americanos, com brasileiros aqui, nunca tivemos problema não. Ah, bacana. Foi bem legal. E o, Bem mer... legal até agora. e o mercado de trabalho, cara? Como foi o mercado de trabalho para você aí? Você já chegou. Você falou que você ficou um tempo trabalhando pela Efigênia, né? Pela própria Exato, exato. Efigênia. E você desligou dela tem pouco tempo. Mais precisamente foi agora, né? Eu estou iniciando um processo de desligamento agora, Aham. nesse mês de outubro. Então, até então, eu fui tentando fazer tudo ao mesmo tempo, atividades noturnas com a minha Aham. empresa, né, para agência no Brasil e tudo. Então, agora que eu estou iniciando esse processo, que deve demorar ainda aí uns 3 anos para finalizar, mas basicamente, Antônio, assim, o mercado é muito dinâmico, né? Muito dinâmico mesmo. O americano ele é um pouco bem diferente do brasileiro. É assim, olha, tem que fazer isso, faça e acabou. Aham. E eles vão direto ao ponto. Eu lido com americanos no dia a dia, mas tem pessoas extremamente assim parecidas com o brasileiro. É engraçado isso, né? Tem uma figura que é americana lá na empresa e ela é uma das corretoras lá, mas ela chega, ela abraça todo mundo. Eu falo, cara, é a americana mais brasileira que eu. Muito engraçado isso. Mas eu acabei, cara, indo trabalhar numa empresa de brasileiros. Aham. Brasileiros barra americanos, porque eles já vieram para cá há muitos anos atrás, né? Os donos da empresa são dois sócios, são dois irmãos, e eles moram aqui há quase 2 décadas, assim. Então, Aham. metade, eles já vivem mais nos Estados Unidos do que viveram no Brasil. Caramba. Então, eles vieram para cá com 17 anos de idade, já estão nos seus 35, 37, por aí. Então já vivem há mais tempo aqui do que aí. Então são bem americanizados, assim, né? Aham. Na forma de falar e tudo. Mas pessoas queridas, assim. E eles fizeram um convite, né? Para que eu trabalhasse com eles. E quando eu cheguei aqui, eu tinha plano A, B, C, D. Eu tinha vários planos, inclusive Aham. talvez trocar de profissão, entendeu? Porque todo mundo que tiver esse objetivo, Antônio, ele vai começar a pesquisar. Naturalmente, o cara vai descobrir que algumas profissões aqui têm uma facilidade migratória muito grande. Então eu falei, opa, quem sabe de repente eu não faço um curso diferente? Pô, tô com 30 e poucos anos, não sou nenhuma criança, mas ainda tenho uma lenhazinha para queimar. Eu falei, cara, eu pensei em tudo, cara. Eu pensei em trocar de profissão, pensei em tentar vistos pela experiência que eu tinha, ou da minha esposa também. Aham. Existem alguns tipos de visto que levam em consideração o que você tem de experiência, se você já ganhou algum prêmio na sua área lá no Brasil, coisas desse tipo. Aham. Legal. E acabou que eu fiquei trabalhando aqui, cara, na minha área, que eu digo, na área de comunicação e vendas. Como publicitário no Brasil, vendas pra gente é uma coisa que ela tá, assim, intrinsecamente relacionada, né, cara? Tipo, Aham. publicidade inspira venda, apesar de ter todo um viés também institucional, de construção de marca, etc. Mas a publicidade, ela respira, né, venda. Então, eu fui trabalhar numa empresa de venda de imóveis e também de locação de casas para temporada, para brasileiros, americanos, enfim, quem quiser passar uma temporada na Disney. E logo quando eu estava fazendo faculdade, eu fui convidado por essa empresa para iniciar um estágio lá. Então, através da faculdade, eu consegui ter o meu CPF americano, entendeu? Aham. E daí, o que foi extremamente importante para mim, fiquei com eles uns 2 períodos, eu não me lembro exatamente o tempo, e eles já tinham também feito esse convite para que eu ficasse em definitivo. E aí a gente já tinha iniciado um processo migratório. Então, o mercado de trabalho mais ou menos foi por aí. Eu acabo hoje trabalhando com uma coisa que eu amava no Brasil, bicho, que é imóveis. Eu adorava. Eu e Aham. minha esposa, bicho, saía final de semana olhando apartamento. A gente não tinha pretensão de comprar naquela hora. Aham. A gente estava feliz com o nosso, mas a gente olhava apartamento. Ah, vamos ver Era apartamento, só vamos pra ver gastar o quanto é tempo que do tá. corretor. Só para avacalhar a vida do corretor, cara. Espero que não tenha nenhum deles assistindo o seu vídeo no futuro aí. Eu já ligava, um ligava pro outro, ó, o Marcelo tá procurando apartamento de novo, mas de novo? É a 15ª vez? Exatamente, cara. A gente fazia muito isso, bicho. A gente vendia apartamento, daí ficava feito louco, assim, quando
querendo fazer coisas. A gente sempre gostou muito de arrumar a nossa casa, deixar nossa casa bonitinha, comprar as coisinhas e tal. Sempre gostou muito de ficar em casa, de receber amigo, de fazer um jantarzinho, coisas assim, né? Aham. Realmente, a gente adorava essa coisa. E aí, aqui a gente está trabalhando, inclusive eu trabalho na área né, auxilio os sócios da empresa na área de gestão da empresa, mas naturalmente eu absorvo essa parte de comunicação, né, de marketing, Aham. e atuo na área de vendas também, na área Bacana. de venda de imóveis. Legal, cara, legal. Então assim, você praticamente mudou mesmo de área, né? Se a publicidade para você hoje é quase um detalhe só do trabalho. Cara, a publicidade, assim, a experiência que eu tenho, porque eu não era, assim, um redator ou um atendimento publicitário, eu era o dono da agência. Então, como Uhum. dono da agência, você acaba tendo que mergulhar em várias reuniões, receber fornecedor, receber veículo de mídia, treinar funcionário, chamar para conversar, entrar na área da criação também. Quando a agência era pequena, a gente fazia lá o cartãozinho de visita, não sei o Aham. quê. Quando a gente, né, e a gente fez isso a vida inteira, é verdade. Mesmo quando a agência cresceu, a gente continuou tendo que fazer essas coisas. Mas eu digo assim, eu passei por todas as etapas nessa agência, né? Desde o cara que fazia tudo na agência, até o cara que cuidava de uma área, até ser o proprietário da agência que ficava mais na gestão. Aham. Então, essa experiência de vida, cara, isso para mim foi sensacional. Então, o que eu sinto é engraçado, eu não sei te explicar muito bem, mas o que eu sinto, Antônio, é como se eu fizesse a mesma coisa. Você tá Que entendendo? É bacana. que Aham. estando aqui, cara, eu tive que fazer um cartão de visitas. Assim, pô, tem que fazer um cartão pro fulano de tal. Pô, eu sei fazer um cartão de visita. Peraí, me dá aqui. Pega o logo, coloca um cartão. Pô, a gente precisa achar alguém que faça isso. Pô, eu sempre contratei fornecedor, veículo de mídia. Eu sei fazer isso. Só mudou assim, eu fazia com laranja, agora é com banana, entendeu? Aham. Ou, enfim, né, maçã e laranja, enfim. Mas mas o que mudou, cara, foram né, assim, assim, a natureza, foi a natureza do negócio, né? Mas eu sinto como se eu estivesse fazendo a mesma coisa. É engraçado isso, cara, porque hoje, por exemplo, eu tô numa posição, né, auxiliando eles na gestão. Então, a gente conversa com o pessoal, a gente dá uma olhada num time, vê como a gente pode melhorar aquele time, depois a gente vai para o time do campo, o que esse pessoal faz, pô, como é que a gente pode melhorar, como é que a comunicação vai ajudar esse pessoal, entendeu? Como é que Aham. a gente cria plaquinhas? Será que a gente cria um bloquinho, um post-it que ele vai colocar quando ele for na casa? Então, essas ferramentas que eu aprendi durante a minha vida, essa experiência, cara, isso é que a gente acaba carregando pro resto da vida, sabe? Isso foi importantíssimo para mim aqui, inclusive. Bacana. Então, assim, toda a sua história de vida acabou contribuindo para o seu momento atual, né? Sem Não foi como alguns que aqui são uma coisa, chegou aí mudam totalmente de função e tem que reaprender todo o processo novamente. Isso acontece, né, cara? Tem muita gente que às vezes o cara. Eu conheço pessoas aqui, o cara era diretor de uma empresa grande no Brasil, às vezes, poxa, o cara quebrou, chegou aqui, não tinha o que fazer. O cara foi varrer uma rua, sei lá. Aham. Foi fazer. O cara foi pintar uma casa. Então, assim, eu acho que o X da questão, cara, é o seguinte: se precisar varrer, eu sei varrer. Eu nunca tive que fazer isso aqui. Mas se Aham. precisar varrer, se precisar pintar uma casa, eu sei pintar uma casa. Eu já pintei a minha casa. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, cara, sempre assim. E eu acho que principalmente quem quer mudar do Brasil, tem que pôr na cabeça, assim, cara, que você tem que saber fazer as coisas. Você não pode ter preconceito com nenhum tipo de trabalho e você tem que ser aquele cara que resolve problemas, seja ele do mais simples. Você olha para a parede da sua casa, eu vou contratar um pintor. Não, eu vou pintar essa parede, Aham. sabe? Pô, nunca me dei muito bem com carro, eu sempre gostei de dirigir carro, eu não gosto Aham. de mexer com nada de carro. Mas tirando isso, cara, o restante eu sempre me propus a fazer, entendeu? A gente sempre foi curioso. Assim, eu e minha esposa, a gente desenhou os móveis da nossa casa antiga aí no Brasil, sabe? A gente Caramba. pegou, Aham. não estou falando isso para me gabar, não, mas estou falando por ser curioso mesmo. Como é um cara que não sabe nada de desenho de móveis, a gente demorou 10 vezes mais que um profissional. Aham. Mas a gente pegou decoração na época, cara, e a gente fazia testes, desenhava, jogava no CorelDRAW aí. Pô, ficou feio isso aqui, imaginou? Então, acho que essa curiosidade, cara, de querer mexer em tudo, de não ver barreira para fazer as coisas, sabe? Tipo, cara, se eu quiser pintar uma parede, eu posso. Se eu quiser desenhar um móvel para minha casa, eu posso. É só fazer. Pô, eu sei mexer num software de computador, eu desenho aqui. Então, acho que as pessoas às vezes enxergam muitas barreiras, entendeu? E se limitam demais com isso. Sim. Então, acho que o caminho ideal, cara, é esse de empreender, não necessariamente abrir empresa, mas enxergar que tudo você pode resolver com ou esforço, ou uma boa ideia, ou os dois misturados e tal. Aham.
Pô, bacana. Acho que Cara, em algum momento vocês pensaram em desistir daí? desistir, não, cara. A gente nunca pensou em desistir, não. A gente só pensou. é, Eu me lembro que eu amava demais, cara, esse país aqui. Eu falava, cara, foi uma coisa meio que automática. Assim, eu falava, bicho, parece que eu sou americano. Mas é engraçado, quando a gente chegou no Brasil, eu falei, cara, parece que eu. Engraçado, eu amo os Estados Unidos, mas eu pertenço mesmo a esse lugar aqui. A gente falava. Mas aí passa uns dias no Brasil, você vê tanto problema na cidade, cara. Você vê uma cidade descuidada, a gente é de Belo Horizonte, né? Uma Uhum. cidade toda quebrada, suja, cheia de buraco, cara. Mendigo para todo lado. Meu Deus do céu, cara. Aí eu falo, meu Deus, é muito complicado. Mas assim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva aí, cara, a gente só, por amar muito aqui, assim, aquela vontade de fazer dar certo e todo o investimento, cara, psicológico, intelectual, financeiro, escambau, Aham. eu falei, Viviane, fazer esse negócio dar certo, sabe? Puxa vida. Se der errado, assim, é, a gente tem que ter alguma bagagem. Então, assim, eu me lembro que depois, assim, de uns 2 anos que a gente estava aqui, por aí, 2, 3 anos, a gente teve assim, um sentimento, graças a Deus por isso, cara, né, por ter trazido essa paz no nosso coração, mas a gente teve um sentimento que foi o seguinte, Antônio, a gente falou assim, pô, a gente conversou e a gente tinha o mesmo sentimento, isso era que era legal. Que se a gente tivesse que fazer as malas hoje e voltar para o Brasil, a gente se daria por satisfeito. A gente viu uma experiência Aham. sensacional, aprendeu a falar um novo idioma, a gente tentou, a gente deu o nosso melhor, mas a gente não estava disposto a fazer de qualquer forma. Assim, vamos, seja o que Deus quiser, custe o que custar, inclusive a nossa paz, né? Porque Aham. a pessoa que mora aqui legal, ele é complicado, entendeu, cara? É muito difícil. Eu acho muito difícil. Então a gente chegou nesse momento e como eu te falei, a gente não chegou a desistir, mas a gente chegou a gente deixou nas mãos de Deus, entendeu, cara? A gente falou, cara, não era um momento difícil de dificuldades, era um momento como mais qualquer outro que a gente teve aqui de crescimento aqui, né? Em vários sentidos, mas Uhum. um momento que a gente meio que chegou a essa conclusão junto, sabe? Tipo, cara, foi legal demais até aqui. Se tiver que parar por aqui, a gente já tá satisfeito. Mas se for continuar, cara, é aí a vontade de Deus, né, cara? Aham. Vai guiar as nossas vidas aí. A gente sempre teve essa a fé, né, que isso era verdade, que Deus realmente guia as nossas vidas. Então a gente falou, cara, né, a gente falava, baby, pô, tá legal, né? Falou, pô, tá legal. Se a gente tiver que voltar, eu já tô satisfeito. Eu falei, pô, exatamente, porque no início pra mim era quase que uma coisa de honra, questão de honra. Eu falei, cara, não volto pro Brasil nem morto, Aham. nem que. E depois eu falei, cara, não é bem assim, não era o meu pensamento inicialmente. A gente veio passo a passo, a gente foi, vamos ver a coisa acontecer. E aí depois que a gente está aqui, a gente chegou a essa conclusão, que eu achei que foi assim, um equilíbrio, um amadurecimento da nossa parte, entendeu, Aham. cara? Sim, sim. E foi muito legal pra gente, porque você fica em paz, cara. Você fala, cara, seja o que Deus quiser, se for pra ficar. A gente viu pessoas chegando aqui, Antônio, com US$ 500 mil, com $1 milhão, com não sei quanto, e voltando pro Brasil, porque o cara Caramba. enfiou os pés pela abriu Aham. o negócio, quebrou, teve visto reprovado. Nossa. São tantas variáveis que podem dar errado num processo de imigração que o melhor que a gente tem a fazer é tirar a mão, sabe? A gente falou, poxa, bicho, deixa Deus cuidar disso, vamos só vivendo um dia de cada vez e fazendo o nosso melhor. E basta cada dia o seu desafio e as tarefas para aquele dia, vamos levando. E Deus nos presenteou, né, cara, com essa residência aqui. Cara, na sua opinião, qual o maior erro que um brasileiro comete quando vai pro. Não só para os Estados Unidos, né? Para outro país? Pergunta facílima de ser respondida, por incrível que pareça. Aham. Não saber o idioma, cara. Esse é o principal erro que você pode cometer para emigrar para qualquer país, cara. Não saber o idioma, cara, te limita em inúmeras questões. Eu conheço pessoas aqui, por exemplo, que elas chegaram e elas fazem um emprego mais braçal, né? Um trabalho mais braçal, de Aham. suar mesmo. Sim. E essas pessoas moram aqui há 15 anos. E a pessoa já tem green card, a pessoa já conseguiu se legalizar, casou com um americano, seja o que for, né? Aham. Mas ela continua fazendo o mesmo trabalho. Muitas vezes porque financeiramente vale a pena, mas outras vezes pelo fato de que ela não fala o idioma. Como é que você vai trabalhar num escritório, cara, se você não fala o idioma? Eu tinha amigos, quando eu cheguei aqui, eu estava um pouco inseguro com o meu inglês. Falei, cara, se eu for direto para a faculdade, eu vou me dar mal. Então, eu vou fazer um curso de inglês. Aham. E aí, eu fiz 6 meses aqui, depois eu fui para a faculdade. Nesse curso de inglês, cara, eu conheci muita gente
E assim, isso era um assunto praticamente que aberto, assim, entre todos os brasileiros. A galera toda trabalhava, apesar de ser ilegal, né? Aham, Todo mundo trabalhava, fazia de tudo. O nego fazia Uber, nego fazia limpeza, nego fazia pintura, etc aham. e tal. E o que eu percebi é o seguinte, que as pessoas, os melhores alunos ali, aquelas pessoas que eu via que praticamente já falavam inglês, elas iam trabalhar o quê? Até em hotéis, cara. Eles iam trabalhar na recepção de um hotel, Aham. ah, em escritórios, entendeu? No contabilidade, empresas de turismo. Aqui em Orlando é uma região muito farta para isso, né, cara? Aham. Então, assim, você conseguia. Não é que existe um trabalho melhor do que o outro, mas nem todo mundo está preparado para estar o dia inteiro, a vida inteira com a bundinha na cadeira no Brasil, no ar-condicionado, bonitinho. Fala, vou para os Estados Unidos, cara. Pô, mas você vai fazer o quê aqui? Você vai subir num telhado e fazer telhado de casa? Você vai Aham. fazer pintura, cara? O sol aqui da Flórida, ô, Antônio, eu vou te falar que ele bate de colatina, viu, cara? Acho difícil, viu? Acho difícil. Ô, bicho, o sol aqui, cara, castiga o camarada, bicho. Castiga. Caraca. E nego aqui, bicho, é normal, nego aqui desmaia em obra. O cara, vou trabalhar na obra. Cara, desmaia, É bicho, mesmo? desidratado. Aham. É, bicho, é muito quente, cara. É muito quente Caraca. mesmo. Então, assim, o cara subestima. A pessoa que vai pro exterior, cara, assim, você pode não estar com todo o dinheiro que você queria, você pode, bicho, você pode estar com inúmeros problemas, mas, assim, estude, cara. Enfia a cara no livro, bicho. Você vai pra França, bicho, vai aprender francês. Você quer ir pro Aham. Canadá, Estados Unidos, Austrália? Estude o inglês, cara, porque isso vai mudar a sua vida. Isso, assim, para mim, sempre foi algo que foi um diferencial gigantesco. As portas que se abriram aqui para mim, cara, não estariam abertas se eu não tivesse o inglês. Entendi. Entendeu? Não, Entendi. não estariam abertas. É porque Esse é o número um, cara. todo o conhecimento que você tem aqui no Brasil, se você tiver faculdade, pós-graduação e o escambau, não vai te adiantar de nada, né? Se você não souber a língua Joga fora, local. cara. Pode jogar na lata de lixo. Aham. Não vou falar de jogar na lata de lixo, mas você vai guardar ele numa estante lá no alto e deixar ele empoeirado. Vai ficar lá empoeirando lá, cara. Por quê? Você não pode usar aquilo. Você vai para uma reunião. Você vai falar o que na reunião? O Aham. cara te pergunta, e aí, bicho? The Como é books que and é the aí? O que você table? tem? The books on the table. Cara, você vai What? falar o que pro cara? Exato, cara. Eu Então, seria um, porque ele é totalmente perdido aí. cara, eu Não vou te falar fala. assim que a gente não pode ter medo, isso me libertou muito. Quando eu descobri que eu nunca falaria o inglês Aham. sem nenhum sotaque, quando eu cheguei aqui, o meu sonho era, poxa, um dia eu vou falar o inglês que os caras vão olhar para mim e falar, Mar, esse cara, você é de Você onde? soltou. Chicago? Nova York? Ah, não, sou do Brasil. Você soltou algum why no meio da frase em inglês aí? Fala pra mim. Como é que é, Você Antônio? soltou algum why no meio da frase em inglês aí? The books in the table, why? Ai, ai, sou, Ou why so? ai, sou. Tem um pessoal que fala que esse Y do mineiro veio do Y, né? Aqui do WHY, né? Aham, Do porquê, né? aham. Eu já vi umas historinhas assim com o pessoal de Valadares aí que implementou isso daí. Não? Ah, tem muita galera de Valadares aí, não vou te dizer que seja impossível, Tem, não. cara. Essa galera fica mais no norte, mas tem muita gente mesmo. Aham, Mas, cara, eu acho que essa é a pegada, entendeu, Antônio? Você tem que aham. estar com esse espírito aí, porque daí a pessoa vence, sabe? Eu vi pessoas chegando aqui, assim, novas. Tinha uma menina no meu curso, cara, de inglês, muito esforçada. Chegou aqui, já chegou casada com o marido, os dois novos, cara. Ela tem, hoje eu acho que ela deve ter seus 25, 26 anos, já tá estudando enfermagem, tá arrebentando aí, daqui a pouco tá Massa. com green card na Aham. mão. E eles se esforçaram bastante, chegaram aqui com um recurso limitado, mas se viraram, cara, e estão vencendo. Já tiveram filho aqui, estão se virando, cara. Bacana. Bem legal. Cara, do que você sente falta aí nos Estados Unidos? O que mais sente falta de você do Brasil? Cara, o que eu mais sinto falta, bicho, é... eu tenho que dar uma resposta, né? Eu não vou falar que eu não sinto falta de nada, não, porque é mentira. Assim, a gente às vezes sente falta. Eu acho que assim, ter o contato E quando eu falo família, eu tô falando assim, obviamente a gente sente falta de todos os familiares, mas as pessoas que a gente mais tem contato geralmente é pai, mãe, Sim, sim. irmão, Aham. aqueles familiares estão mais próximos, e os tios, tias, primos também, claro. O que a gente mais sente falta, cara, é não ter esse acesso tão rápido, né? Assim, vai casar um primo. Aham. Aí você fala, essa época fica difícil para ir pro Brasil, caceta. E até então estava realmente muito difícil, porque eu estava atrelado à faculdade até há pouco tempo atrás, daí tinha Covid, ninguém podia viajar.
Então, sinto falta, cara, de poder estar com um amigo ou um parente em qualquer momento que eu queira, né? Então, isso é Aham. o que a gente sente falta. Mas eu confesso, assim, que, por exemplo, os meus pais e Viviane também tem vários amigos que já vieram várias vezes nos visitar. Os meus melhores amigos já vieram aqui me visitar. Tem um que ainda não veio, mas deve estar vindo em breve. Mas, assim, a galera vem visitar a gente, então, assim... E a gente acaba fazendo amigos aqui também, né, bicho? Aham. Então, uma coisa vai surgindo da outra. Mas essa coisa da gente não ter o acesso rápido faz falta, assim, às vezes. A gente queria, num final de semana específico, às vezes eu tô num vídeo com a minha mãe, eu olho para ela assim, eu falo, pô, agora eu queria dar um abraço à minha mãe, bicho, Aham. sabe? Queria dar um abraço ao meu pai aqui agora, bicho. Tá pelo vídeo. Então, assim, isso é o que a gente sente falta, assim. De fato, é bem clichê o que eu tô falando, é o que todo mundo fala, Aham. mas porque todo o resto, cara, é atenuado, né? Assim, até isso é atenuado, porque você tem tanta qualidade de vida morando aqui, e tudo à sua disposição por um preço infinitamente menor, né? Ou seja, eu não estou falando aqui de capitalismo, de comprar roupa, não é isso, mas Aham. você, basicamente, para comprar as coisas, você precisa de quê? De dinheiro. Sim. Para ter dinheiro, você precisa trabalhar. Para trabalhar, você precisa de tempo. E tempo é vida, não é isso, Antônio? Sim. Então, quando você está num lugar onde as coisas são baratas, eu não estou falando de consumismo. Eu estou falando de você gastar o tempo da sua vida para ter as coisas básicas que você precisa, você gasta menos tempo para fazer isso aqui. Você tem um bom carro, você tem uma boa casa, você tem um celular tudo de primeira, você nem pensa. Tipo, você troca vamos trocar o iPhone. Tipo, cara, isso é um iPhone, é um celular qualquer. Né? Igual a gente tava conversando, pô, um iPhone aqui é 15 pau, né? Você tava falando. Aham. Então, essas coisas acabam atenuando um pouco, né, essa saudade que a gente sente, mas o que a gente sente falta mesmo é isso, cara, de poder estar ali a hora que a gente quiser, né? Com o pai, com a mamãe e tal. Aham. Isso é meio puxado. Você falou aí sobre a pandemia e, cara, baixou certinho com a próxima pergunta, cara. É Como é que mesmo? vocês passaram pela pandemia aí? Como é que foi isso pra vocês aí? Cara, nos Estados Unidos, uma curiosidade, né? Acho que talvez algumas pessoas saibam disso. Os estados, não é à toa que chamam Estados Unidos da América, né? Então é um país, né? Não é uma federação como no Brasil, né? Uma república, aliás, perdão. Então é uma federação de estados, né? Não é uma república como o Brasil. Então aqui você tem basicamente os governadores têm muita autonomia, entendeu, Aham. Antônio? Coisa que não acontece no Brasil, mas aconteceu na pandemia, né? Eles Sim. tiraram a autonomia do governo federal e passaram para prefeitos e governadores, né? Exato, exato. É... Mas não vamos falar da STF, não, senão a gente vai preso, né, Antônio? Não, vocês vão me dar um bloco aqui depois. Bate o Uber Black na minha porta aqui segunda-feira. Mas eu não posso falar que eu acho que eles são tudo uma cambada de. Não posso, né? Não, 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 não. Melhor Deixa não quieto. falar, então. Não, deixa quieto, deixa quieto. Eu vou colocar na legenda aqui, tá? Não, não faz isso, não faz isso. Eu não falei nada. Mas brincadeiras à parte, cara, a pandemia foi o seguinte, graças a Deus, bicho, a gente está num estado onde o governador, ele chama Ron DeSantis, o governador aqui. Aham. Ele é do Partido Republicano, que é o partido do Donald Trump, Uhum. né? Então, não entrando muito em política, senão vai ter gente que não vai gostar, mas ele foi um cara muito sensato. Então, assim, quando ninguém sabia o que era esse treco, bicho, ele, ele falou, para tudo, Aham. ah, fecha tudo e vamos ver o que vai acontecer. Você só pode ir no supermercado. Então, quando foi ali de março para abril de 2020, a gente ficou trancado em casa umas 2 semanas, ou 3, se não me engano, Aham. praticamente sem poder sair na rua só para comprar comida, tá? Fechou tudo Passado, mesmo. fechou tudo, cara. Não tinha banco, não tinha nada funcionando, nada, escola, nada, escritórios, só o que eles chamam de first responders, que seria a galera que eles chamam de essenciais, né, no Brasil. Aham. Então, aí colocaram vários, tem um bojo enorme do que é essencial, mas você via a cidade parada, né? Passava 1/10 dos carros que normalmente passava na rua e por aí vai. Nesse período, cara, o que eles fizeram? Eles fizeram local de testar pessoas, né? Separaram vários Aham. lugares na cidade para testar as pessoas, tentaram se preparar da melhor forma possível para os hospitais. É o que você consegue fazer em 3 semanas, né? Eles correram atrás disso e foram reabrindo automaticamente um monte de coisa. Falou, olha, a partir de amanhã pode voltar. Então foram 3 semanas de vivendo caos, vivendo assim, a gente achava que ia ser o fim do mundo, a gente estava Aham. super assustado. E a partir daí a gente viu a vida gradativamente voltando ao normal. Então, uns 6 meses depois, ou até menos, cara, porque a Disney reabriu, se não me engano, em julho. Foram 3, 4 meses de fechamento. Então, assim,
Mas eles fecharam porque eles quiseram, tá? Eles ficaram esse tempo todo. Não porque o governo falou, você não pode abrir. Isso não aconteceu, tá? O governo mandou fazer lockdown, isso foram 3 semanas aqui. Depois disso daí, eles limitaram um pouco a capacidade de restaurante. Falou, restaurante vai voltar com 50%. Agora 75%. Agora pode voltar full, né? Total. Mas até isso tudo passar, cara, foi um prazo relativamente curto. A gente teve que usar máscara durante um bom tempo, mas esse ano inteiro, cara, a gente praticamente não usou máscara. A gente usou máscara. Meu sonho. Cara, isso incomoda, né, bicho? Demais, Desde março que a gente não usa máscara. Mas tem uma vantagem. Esconde as caras feias, então facilita a minha vida. É verdade. Fica só daqui pra cima aparecendo, ó. Fica até bonitinho, né, velho? Antônio, é verdade, você teve essa vantagem, bicho. Pois é. Escondeu metade dessa cara feia. Não precisa esculhambar, tá? Não precisa esculhambar. Vai tô brincando, eu só tô falando disso. Só tô repetindo. Mas, cara, a pandemia foi assim, foi um momento de sofrimento terrível, mas eu senti que foi muito menos penosa pra gente, pela liberdade que a gente tinha aqui. Pô, no Brasil eu vi o pessoal sendo preso na praia, o cara caminhando na praia ia preso. Foi tenso o negócio. Então aqui os parques ficaram abertos, as praias ficaram abertas, a gente podia ter uma vida normal, né? Mas foi bem mais tranquilo, cara. A gente pegou, inclusive, o Covid em dezembro, finalzinho de dezembro, início de janeiro. Pô, foi uma pancada, bicho, mas a gente sobreviveu, estamos aqui. Rapaz, e como é que foi a mudança de governo, cara? Você, pelo que eu acompanhei, você era bem partidário do lado do Trump, né? E como é que foi essa mudança de governo aí? Como é que isso impactou vocês? Como é que funcionou? Cara, a verdade é que, assim, esses governos, cara, eu costumo dizer que essa coisa de governo federal e tudo, as decisões que esse pessoal toma, né, cara, não todas, mas boa parte delas, elas são muito alto nível, né? Então, até que essas cheguem em você, né, elas te impactem, isso, eu vou tirar o fone. Acabando a bateria. Mas eu acho que vai dar certo aqui eu continuar pelo... Você tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo bem? Agora eu tô. É que o fone começou a acabar a bateria aqui. Ah, tranquilo. Já tem quase uma hora já de vídeo, rapaz. Rapaz, eu falo demais, bicho, eu tô te falando. Eu prometo ser breve. Mas, cara, a gente ainda não sentiu muitos impactos, não. O que a gente vê é que esse auxílio que o pessoal tem dado, né, que o governo federal tem dado para as pessoas, simplesmente limpou o mercado de emprego, não acha gente para trabalhar em lugar nenhum. É mesmo? A gente viu lojas fechadas aqui. Aqui a gente viu, tem aquele Burger King, né, de hambúrgueres, perto da casa da minha cunhada, que mora aqui também. Ela está estudando aqui inglês, ela veio depois, um tempo depois da gente, e foi até bom pra gente ter alguém da família próxima. E perto da casa dela, um dia ela me falou, olha, aqui em casa, do lado aqui, fechou um Burger King porque não tem ninguém para trabalhar. Então o cara, para abrir uma loja, precisa de pelo menos 3, 4 funcionários. Não tinha. Então, esse auxílio do governo foi terrível. Assim, talvez necessário durante 1 ou 2, 3 meses, mas Marcelo, eles fizeram de forma tão prolongada, cara, que prejudicou o mercado de trabalho. Ninguém quer trabalhar. Deixa eu te interromper só um pouquinho. As decisões do governo, cara, ainda não chegaram muito até a gente, a não ser por isso, né? A gente está percebendo que vai ter uma inflação um pouco acima do normal, mas isso mundo afora vai acontecer, né? Já está acontecendo, né? Isso está acontecendo em muitos lugares, então não é uma novidade. Mas a verdade é que o governo Trump, ele era muito... foi um governo bom para o país, né, cara? Decisões boas em relação a impostos, outras nem tanto, mas no conjunto da obra era um bom governo, obviamente apanhava da imprensa diariamente, e o governo Biden é amigo da imprensa, então eu acho que todo mundo que é esperto, que estiver assistindo aí o seu vídeo, já sabe que a gente não pode se informar pela imprensa, né, cara, sobre o que está acontecendo, que a imprensa tem as segundas intenções, mas é o que aconteceu aqui, a gente percebe que é um governo inferior, né, um governo mais populista, que está preocupado com outras coisas e não necessariamente o bem do país, né? Eles têm a agenda deles, muito parecido com o Brasil, mas as coisas são menos descaradas, assim, um pouco mais comedido, o pessoal é um pouco mais comedido em tomar algumas decisões, sabe?
Aqui a impressão que eu tenho é que a oposição ela quer sabotar, ela quer prejudicar o país a qualquer custo para tirar o governo. Essa é a opção, é a visão que eu tenho do Brasil atual. Aliás, do Exatamente, Brasil sempre quando a esquerda não está no poder, né? Sempre quando exato, ela não está no poder, ela quer sabotar e sacanear o máximo que ela pode para ferrar a exato, vida do povo todo para tirar o governo, quem está no poder de lá. Então, exato. Aqui é parecido, não numa aham. instância menor, assim, mas é parecido. O pessoal catimba pra caramba, a gente chama de mimimi, né, cara? É mimimi o tempo inteiro, Aham. reclamação, mas um pouco menos insano do que é no Brasil, tá? Aham. É uma bagunça bem mais organizada, entendeu? É, uma bagunça organizada parece a minha mesa aqui, então. É, o seu áudio está um pouco atrasado. Você fala Ah, tá. alguns. Pode ser o meu WhatsApp, né? Como eu tô com a câmera do WhatsApp ligada também, talvez tenha algum. Mas eu acho que no Skype aqui, acho que vai dar. Você tá vendo o Skype? Não, você tá vendo o Skype, É, né, tô no cara? Skype, tô no Skype. Ué. Mas tá, você acha que tá prejudicando? Não, só um pouquinho. Você acaba. O som passa, só vou gritar. Você quer desligar e ligar de novo? Não, não, vambora, vambora. Vou Então, deixar. Vamos lá. Tá quase acabando. Cara, legal. como é que a mídia americana retrata o Brasil aí, bicho? A mídia americana não fala do Brasil, Não? cara. A mídia americana não fala de lugar nenhum no mundo a não ser o próprio Estados É Unidos. mesmo, né? A não ser assim de coisas muito específicas ou Aham. que chocaram demais, algo muito importante que tenha acontecido no Brasil ou em outros países, exceto por isso, um encontro do G7, G não sei das Aham. quantas e tal, aconteceu na Suíça, não sei aonde, papapá. Tirando isso, cara, a mídia americana ela é muito focada no próprio Estados Unidos. Eles acham que o mundo se resume ao território americano. Até na escola, as crianças não aprendem muito pouco de história, de geografia fora dos Estados Unidos. Eles são muito focados no país deles, cara. É engraçado isso. Aham. É engraçado um pouco. É daí que eu acho que tem aquela. Eu já vi, eu não sei quem inventou isso daí, mas eles falavam que o brasileiro tinha um complexo de vira-lata, né? Que o Sim. brasileiro acha que tudo é melhor do que o Brasil. Qualquer coisa, né, é melhor que o Brasil. E de fato, cara, o brasileiro eu sinto que ele tem um pouco disso mesmo, sabe? Sim, Assim, tem mesmo. que tem aquela curiosidade por tudo que é do exterior, principalmente Estados Unidos, né, bicho? Se você fala, pô, fulano mora nos Estados Unidos, fulano tem um curso superior nos Estados Unidos, oh, que legal, cara. Não quer nem saber da qualidade do ensino, mas Aham. você já é visto de outra forma, né? Então tem um pouco disso mesmo. Mas o americano não fala do Brasil, Antônio, não por maldade, tá? É porque realmente a cultura deles é meio diferente. Assim, eles basicamente falam do estado tal, do estado tal. Quando fala do Brasil, basicamente é samba. O cara, eu lembro na época do Michel Teló, aquela Ai Se Eu Te Pego, aquela música, o cara Meu falava, onde Deus você é do céu. Brasil? Aí o cara, Ai Se Eu Te Pego. Tirando isso, cara, é dureza, bicho. E eu tive um professor na faculdade, bicho, que ele sabia tudo do Brasil, só pra uma curiosidade. Aham. Ele era músico, ele era um professor de economia na faculdade aqui, tá? O americano é um senhor já dos seus 70 e tantos anos, mas ele foi baterista e já também tocava violão e tal, e ele sabia tudo de música, cara. Inclusive, ele adorava bossa nova. Ele que me apresentou algumas músicas de bossa nova que nem eu conhecia. Que massa. É, O funk brasileiro não toca aí não, né? não, graças a Deus não. Então é um paraíso, rapaz. Essa parte boa aí, cara. Ai, ai. Ai, bicho. Mestre, vamos lá. A última pergunta aqui. Diga. Na sua opinião, o que é que os Estados Unidos têm a ensinar pro Brasil? Eu acho que tem bastante coisa, né? Pelo que a gente conversou até agora. Cara, é uma pergunta, eu vou tentar ser bem breve, mas o que que eu percebo aqui? Que existe uma. O brasileiro, ele geralmente ostenta pela condição financeira, né? A ostentação, ela vem pela condição financeira. Se você tem mais posses, todo mundo te admira, o cara, poxa, o cara é bacana e tal. Aqui nos Estados Unidos, as organizações, e aí, cara, começa assim na organização do bairro, tá? Aham.
Começa na organização do bairro, literalmente, assim, na reunião de pais e mestres, na escola e tal. As pessoas, elas dão uma importância muito grande para essas coisas, para o que é coletivo, entendeu? Aham. Eu acho que eu sigo um cara aí no Brasil, cara, que isso até soa mal para algumas pessoas. Ele tem um lema que ele fala assim: o pessoal ele foi um cara viciado em política há muito tempo, um tal de Ícaro de Carvalho. Ele tem um perfil muito conhecido no Instagram, já foi derrubado 2 vezes, que ele é de direita, todo mundo que é de direita, o pessoal boicota, né? É. Mas ele tem um lema que fala minha casa, como é que é? Minha família, não, o pessoal, ele foi viciado em política, em discussão sobre política, então ele meio que abandonou essa história. Então quando o pessoal faz pergunta de política para ele, cara, ele fala assim, minha pátria é minha família, meu amigo, eu não vou entrar nessa. E aí pode soar meio assim, egoísta, né, estranho, porque assim, ou seja, o que me interessa é a minha família e o resto que se dane. Mas não é isso. A visão é um pouco, na verdade, o oposto, né? Porque as pessoas discutem, acham que a vida delas vai acabar porque se o Lula ganhar de novo, acha que o Bolsonaro vai ser a salvação. E não que eu seja contra o Bolsonaro, mas Aham. não é bem por aí, Sim, né? sim. Assim, a gente sabe que tem muitas camadas entre o Antônio e o Bolsonaro que vão ferrar com a vida do Antônio, né? Aham. Que não necessariamente vai ser o Bolsonaro, mas enfim. Então isso tudo vira uma abstração, entendeu, cara? Então Sim. o que esse Ícaro de Carvalho fala que a minha pátria é minha família, que é o seguinte, cara, se você se dedica à sua família, a você, sua esposa, seus filhos, colocar valores, né, na mente dessas crianças e ensinar para essas crianças o que é certo, e viver o que é certo, né, viver uma vida honesta e fazer com que eles, eu acho que é o seu primeiro núcleo, né, a sua primeira sociedade é a sua própria família. Aham. Então, se Sim. você cuida muito bem daquela família, cara, naturalmente aquilo está contribuindo para o todo que é um país. Não tem como a gente fazer uma mudança assim, virar uma chave e mudar um país, tá ligado? Então, o Aham. que eu acho que o americano tem a ensinar para o Brasil, cara, é o senso de que o bem comum é muito mais importante do que o bem individual. Então, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. O americano, você olha do lado de fora, a casa dele está com jardim cortado, ela está com onde era para ser terra, não pode ter terra, então tem que jogar um caquinho de madeira, tá? Aham. Que eles chamam de mulch aqui. Como se fosse aquelas pedacinhos de madeira, tá? Aham. A grama tá impecável, a casa tá pintada, tá tudo bonitinho. Quando o cara abre a porta da garagem, bicho, tá uma zona dentro da garagem do Aham. cara. A brasileirada aqui que limpa a casa de americano, o que eu ouço deles é o seguinte, bicho, o bicho é porco, deixa tudo jogado na casa, não sabe fazer nada, não limpa nada. Mas aquilo ali é a vida dele. Ele faz o que ele quiser dentro da casa dele. Aham. Mas da porta para fora, cara, o meu vizinho vê a minha casa. Logo, eu tenho que pintar a minha casa, eu tenho que cortar a minha grama. Minha casa tem que estar bonita, porque o meu vizinho não é obrigado a ver uma casa feia todo dia quando ele sair para trabalhar. Então, assim, essa sensação, essa forma de enxergar a coisa, de que o coletivo, tudo que é coletivo é mais importante do que o individual, o americano dá com pau no brasileiro. E é um negócio simples, mas que para pôr em prática é muito difícil, entendeu, Sim. cara? Eu acho que é a grande diferença. Cara, claro que isso tem inúmeras vertentes e tal. Acho que a grande diferença é essa, Antônio, que o coletivo é mais importante, bem mais, entendeu? Pô, bacana. Eu assisti há um tempo atrás um youtuber que fala muito sobre viagens e tal. E ele falou isso, se eu não me engano, eu não sei, não lembro se era da Noruega ou da Suíça. Que todas as leis que iam ser votadas lá, a primeira observação que ela é, tanto a lei quanto o comportamento, né, da população, é se aquilo é positivo para a sociedade, para aquele bairro, para o país e para a família. Tinha uma escala de Uhum, positividade, entendeu? Que se o sim. negócio fosse positivo só para meia dúzia de pessoas, não, tem que ser bom para a maior parte das pessoas. Tira da pauta, né? Tira da pauta. Exatamente. Exato. Aqui a gente acaba tendo leis, às vezes burocráticas, que não agregam em nada. Isso acaba acontecendo porque é um país gigantesco, em território maior que o Brasil, em população quase 50% maior também. É um país gigantesco, né? O Brasil já é um país colossal, os Estados Unidos é 40% acima disso, né? Aham. Estou falando em números né, área, população, etc. Então você vai ter de tudo, né? Isso aqui você tem as melhores assim, influências para o mundo vão sair daqui, as piores vão sair daqui. Uhum. Então é mais ou menos assim. Agora, no geral, cara, a gente vê assim um padrão moral diferente.
Talvez muito por isso, pelo Aham. coletivo, né, cara? Pelo coletivo. Eu acho que e outra coisa, né, cara? Eu acho que a punição, isso também, né, a gente entra em outras vertentes. A punição aqui, um juiz de primeira instância, que é um cara temido, bicho. No Brasil, o cara dá sempre um jeito de ser amigo do ciclano, de Aham. ter o STF que limpa a cara do cara quando a coisa chega lá em cima. Até que a gente não vê político sendo punido no Brasil, né? Políticos né, deputados federais, senadores, esse pessoal nunca acontece nada com eles, porque tem sempre uma Corte Suprema Aham. que julga os caras e eles julgam essa corte. Então, eu sou seu amigo, você é meu e a gente tá junto. Então, isso aqui não existe, né, cara? Claro que, assim, não existe de uma forma sistemática. Uhum. Pontualmente, claro que vai existir um conchavo, um cara que tem as costas quentes, mas de uma forma sistemática, como é no Brasil, não existe. Eu acho que o principal é isso, né, cara? A questão da punição, ela acontecer de fato, e a questão do bem comum ser mais importante que o bem individual. E em vários estados, uma coisa que eu acho legal, aí a gente já está falando de proteção individual, é o fato de você poder se proteger, ter sua arma, por exemplo. Aham. Isso influencia muito, né, no nível de criminalidade, né? Aqui todo mundo morre de medo, todo mundo tem arma. Então ninguém mexe com ninguém, Aham. entendeu? Você vai em Jacksonville, você sobe aqui, todo mundo anda armado na rua. Então, assim, Caramba. é próximo daqui. Então, assim, Aham. tô exagerando um pouquinho, tá? Mas, assim, Aham. várias pessoas têm porte de arma, né? Então, eles andam armados, 24 horas por dia o cara tá armado, tá debaixo do colchão dele, quando ele sai, tá aqui na cintura, e aí o cara vai. Aí os caras, não sei se onde você mora é assim, mas pelo menos a gente vê muito isso em filmes, né? Arma é igual se fosse uma loja de roupa. Você vai lá, escolhe, leva pra casa e Ah, pronto. sim. A gente tem lojas aqui, cara. Você entra lá e tem 500 tipos de fuzil, revólver, rifle. Só não tem bazuca aqui, né? Aham. Mas, E mas você. assim, o pessoal gosta muito disso, caça, né? Até para Aham. prática esportiva, o pessoal gosta, né, desse tipo de diversão. Bacana, bacana. Você já comprou arma pra você? Aí ou não? Cara, não, mas é uma promessa que eu fiz para mim mesmo que eu muito em breve vou ter a minha arma. Tem. Uma automática, uma semiautomática, eu já tenho uma noção de como atirar, mas eu Aham. quero fazer uma aula também. Eu acho importante, para ser sincero, cara, eu acho importante Sim, sim, eu também acho. proteger a sua família, né? Um dia que um cara se engraçar com a sua família, se ele entrar na sua propriedade, você tem que estar preparado para se defender, né? A arma ela é igual o seguro de carro, o plano de saúde. Você tem pra não usar. Exatamente. É feito para não Tem usar. por Perfeito. segurança, é uma proteção sua. Perfeito. É, sobre Exatamente. isso. Mestre, Exatamente. cara, muito obrigado por essa conversa. Foi um prazer Valeu, enorme Daniel. falar com você. Que é isso, cara. Prazer foi meu aí. Fico muito feliz que você esteja bem e feliz. A gente sabe que sempre torci pelo sucesso de vocês aqui. Não sei nem Eu como é que tá o sei. Davi, né? Eu até conversar com ele uma hora. E Muito a tempo que a gente não recíproca bate é papo. verdadeira. Cutuca ele no WhatsApp depois aí. Pode deixar que eu vou cutucar assim. Sempre na torcida, parabéns pelo canal aí, cara. Eu sempre acompanho os vídeos divertidos, alguns muito inteligentes e tá crescendo, fica Obrigado. firme aí que você vai longe. Tá Amém. legal. Amém. Obrigadão Só por não tudo sei aí, se cara. você volta, cara, que você vai longe. Quem Tá? sabe, Voltar, quem eu já. sabe eu não vou pra aí, né? Eu vou pra aí e fico por aí, vai. Opa, tamo aí. Meu, Pelo menos já você vai meu junto. filho fala desde que ele era pequenininho que ele vai para os Estados Unidos. Desde que tinha Cara, 6, 7 anos de idade. Meu pai, quando eu tiver adulto eu vou para os Estados Unidos. Falei, meu filho, então vai mesmo. engraçado. Tem uns meninos que tem essa coisa desde pequeno. Eu tenho uma filha de um amigo meu, de um cara muito querido, amigo meu, assim, daí do Brasil, e ela é louca pra vir pra cá. E engraçado, né? Tem criança que tem essa. É, Tira isso daí, provavelmente de algum filme, ficou apaixonado com o que viu lá e, quero, sei lá, vai saber, né, bicho? vai saber. Mas nós Mestre, estamos aí, Antônio. valeu, garoto. Brigadão, um grande abraço para você, Obrigado você, tá cara. certo? Tudo de bom aí, bicho. Valeu. Deixa eu só fazer um encerramento rapidinho aqui. Se você acompanhou Manda. essa entrevista até aqui, gostou do nosso bate-papo, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Se quiser fazer mais alguma pergunta para o Marcelo, coloca nos comentários. Quando ele puder, vai responder, eu acredito, né, Marcelão? Tranquilo, Qualquer pode coisa eu te mandar que eu comunico no respondo. WhatsApp. Ó, tem pergunta lá para você responder, hein? Boa. Beleza? Muito obrigado por nos Fechado. acompanhar. Grande abraço. Marcelão, tchau, tchau. Tchau para Obrigado, vocês. cara. Fui. Abraço. Com Deus. Valeu.